Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, ontem o DIEESE divulgou um levantamento mostrando que em março o valor dos conjuntos dos alimentos básicos apresentou alta em todas as capitais que foram pesquisadas. As altas mais expressivas foram no Rio de Janeiro, 7,65%, Curitiba, 7,46% e São Paulo, 6,36%. Quais os principais pontos que você destacaria desse levantamento do DIEESE, Patrícia? Pois é, Glauco. Eu começo destacando essas taxas mensais que são muito altas para o nível de patamar que a gente de inflação que a gente gostaria de vivenciar. Mas quando a gente olha para o conjunto de produtos que compõem a cesta, o que se percebe é um aumento quase que generalizado dos produtos. Então, você tem alta do feijão nas 17 capitais, e isso porque o nosso país agora é uma grande plantação de soja, então houve uma redução da plantação, da área plantada do feijão, uma diminuição da oferta, e aí você começa a ver os preços do feijão carioquinha subirem num patamar bastante altos. Além disso, o óleo de soja, porque o mundo ele está de olho na nossa soja e no óleo bruto degomado do grão, né, que sai do grão. Uma vez que você tem uma deficiência de óleos de girassol por conta do conflito da Ucrânia com a Rússia, e a Ucrânia é uma grande produtora de óleo de girassol, então está faltando esse óleo de girassol, falta o óleo de palma na Indonésia, tem um problema na produção também na Indonésia, e aí o mundo se volta para a soja brasileira, para o óleo de soja, porque ele é uma grande produção de biocombustível, uma alternativa a esses aumentos expressivos que a gente vem observando no preço do petróleo. E aí, internamente, então, o consumidor acaba pagando muito pelo óleo de soja. Além disso, a gente tem também o tomate, a batata, que são os produtos in natura, por conta do clima, por conta de fim de safra. E aí, no caso do tomate, a gente chegou a ter uma alta mensal de 35% no preço do tomate em algumas capitais. O leite também é um outro produto que vem subindo. Você tem um aumento no custo de produção, nos insumos de produção do leite, o farelo de soja, o milho, que acabam sendo comida para o gado e estão muito caros, e aí internamente você tem uma falta do leite, já a gente começa a viver o período de entre-safra também, e as indústrias de laticínio estão disputando esse pouco leite do campo, e aí então os derivados chegam mais caros. Então aí você tem um conjunto de fatores que vem elevando sistematicamente o preço dos alimentos básicos no Brasil. E observando aqui, você citou a questão do feijão, o feijão carioquinha subiu 14,78% em Belo Horizonte, o feijão preto em Vitória chegou a 6,8% de alta, e também temos aqui a farinha de mandioca que subiu 13,52% em Aracaju, 8,94% em João Pessoa. E aí não dá para dissociar, Patrícia, dessa ênfase que o atual governo dá para o agronegócio, deixando a política de segurança alimentar e também as políticas de estímulo à agricultura alimentar de lado, né? O feijão, por exemplo, nesse ano vai ter a menor área cultivada desde 1976, quando a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, começou a iniciar esse tipo de levantamento. A mandioca e o arroz também tiveram diminuição do seu espaço, e a tendência, né, dado o incentivo que o agronegócio tem hoje, é que isso aumente e piore a situação do consumidor, Patrícia. É isso, né? O agronegócio ele é lucrativo, a gente observa o mundo, ele vem comprando de fora os itens, as commodities que precisam,
E aí essa negociação de um aumento de demanda externa faz com que o produtor do agronegócio aqui olhe o preço lá fora e ele seja impelido, então, a aumentar a plantada dessas commodities e a vender tudo para fora. E não deixa nada aqui. Então, você vai ficando com um país à míngua, que não gera emprego em outros setores, as pessoas não têm dinheiro para comer e a inflação vem corroendo o poder de compra dessas famílias, assim, a olhos vistos, porque você tem uma taxa de inflação mensal alta, mas você tem um aumento muito maior de alguns grupos de alimentos que são básicos. Então, não só alimentos, mas também bens e serviços. Então, gás de botijão, combustível, energia elétrica, esses alimentos básicos, carne, leite, feijão. Então, vai ficando inviável para as famílias mais de baixa renda, as famílias de baixa renda, consumirem esses produtos ou viverem com o mínimo de qualidade. E quando a gente vê a comparação em relação a esse aumento de custo de vida, levando em consideração o salário mínimo, em março de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria equivaler a R$ 6.394,76, ou 5,28 vezes o mínimo atual, que é de 1.212. Em fevereiro, esse valor era de 4,96 vezes. Ou seja, existe para o trabalhador esse contexto inflacionário que faz com que o salário dele vá perdendo valor mês a mês, e também a gente não tem mais a política de valorização do salário mínimo. Inclusive, esse deve ser um dos pontos discutidos pela Conclate, que começa hoje. Tivemos aí na segunda-feira a CUT entregando uma plataforma das eleições de 2022 para o ex-presidente Lula, que também tinha esse item. É necessário discutir esse retorno da política de valorização, ainda mais nesse cenário de inflação alta, Patrícia. Claro, é muito importante, porque é uma inflação que ela tem endereço certo, né? Ela atinge toda a população brasileira, mas ela atinge com muito mais ênfase aqueles de baixa renda. Então, a gente sabe da importância do salário mínimo, tudo que ele trouxe de bom no momento em que você teve uma política que elevava o valor do salário mínimo acima da inflação. Então, você tinha um aumento de renda das camadas mais pobres, e são famílias que têm uma demanda reprimida, porque elas consomem menos do que elas gostariam. Então, essa transferência de renda via política de valorização do salário mínimo, ela é extremamente benéfica, principalmente nesse momento em que efetivamente falta salário para comprar comida, falta salário para pagar a conta de luz, falta salário para comprar o botijão de gás. Então, assim, é muito direto, você consegue ver diretamente ali a quem sofre mais, né? Porque é uma inflação de produtos básicos, essenciais, e que começam a faltar na mesa e na casa das famílias brasileiras de baixa renda. Porque quem ganha mais dá um jeito daqui, corta um lazer, corta uma outra coisa, mas as famílias de baixa renda, elas vivem com o salário justo. Então, você começar a perder dinheiro que compra arroz, que compra feijão, que compra carne, que compra ovo, que compra comida, que faz com que você tenha que viver mais tempo no escuro para economizar a conta de luz, é de uma perversidade imensa. Realmente, a gente precisa mudar, porque essa visão atual do governo de que o mercado resolve tudo, olha o Brasil que a gente está vivendo, para esse governo que não interfere no mercado, que não interfere nos preços, não interfere na economia. É um país extremamente injusto, que enriquece cada vez mais aqueles que são mais ricos, que privilegia o lucro de um grupo pequeno de agropecuaristas e que deixa de fora uma parcela expressiva da população. Então, realmente, estamos aí entrando em 2022, já de olho em 2023, para a gente começar a pensar qual o Brasil que a gente quer. É importante que as pessoas saibam que nada disso, inclusive essas altas, é fruto do acaso ou da sorte, né? Existem escolhas políticas que estão sendo feitas em detrimento da maior parte da população.
Isso, e acho que é também importante dizer que não é um excesso de demanda, porque assim, o tratamento que vem sendo dado para essa inflação, ele já está mostrando que ele é inócuo. Um aumento de cesta básica de 7% de um mês para o outro mostra que não adianta você aumentar os juros. Isso não vai resolver. Você só joga a economia numa recessão maior do que ela já está. Então, tem que tratar a inflação na sua causa. 7% de aumento, tem algo errado acontecendo com a área de plantação, com a alimentação, com o plantio de alimentos no país. Está errado. Tem que olhar para isso. Tem que voltar a Conab a ter estoques reguladores, tem que estimular a agricultura familiar, tem que valorizar o salário mínimo, tem que criar emprego para que as pessoas possam ter dinheiro para comer e tratar a inflação do jeito que ela precisa ser tratada, na sua causa. Estamos com um problema de oferta. Estamos com um problema de oferta na área de alimentos, com um problema de oferta na energia elétrica, estamos com um problema de oferta na questão do petróleo, da Petrobras. Então, não é o aumento da taxa de juros que vai resolver o problema, porque isso já está claro para todo mundo. A inflação só aumenta. Patrícia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.